Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um texto já bem conhecido. E nós vamos hoje refletir a respeito daquilo que é novo e daquilo que é velho. Diz o texto, diz a palavra de Deus o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Vamos ler todos juntos? Assim que, se alguém... Eu vou começar esse sermão de uma forma que o início, a forma de iniciar não é minha. Eu vou aqui copiar o pastor Hernandes Dias Lopes, mas vai caber sim, vai vir bem a calhar. E ele inicia da seguinte forma, quando vai pregar o sermão chamado Ladrões da Alegria. E eu vou iniciar dessa forma, eu iniciaria assim. Eu queria fazer para vocês uma pergunta, ou lhe pedir permissão para fazer uma pergunta para cada um de vocês. E a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta pessoal. Mas ninguém gosta de perguntas pessoais. Porque as perguntas pessoais, elas são invasivas. Elas costumam nos deixar contra a parede. A gente fica meio que sem caminho para fugir delas. E nós não gostamos quando alguém invade a nossa privacidade sem pedir licença. Geralmente quando isso acontece nós ficamos um pouco chateados quando isso acontece. E a pergunta que eu queria fazer nessa noite, no caso do pastor Hernandes Dias Lopes, lá ele pergunta: você é feliz? Baseado no sermão dele. Mas a minha pergunta é: para onde a tua vida está te levando? Para onde a tua vida está conduzindo você? Não precisa ter muita pressa para você responder essa pergunta. Até porque essa pergunta não é uma pergunta simples e muito menos óbvia quanto possa parecer. E eu vou explicar isso, a não simplicidade dessa pergunta, comentando sobre esse texto que nós acabamos de ler. E assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. E eu queria começar refletindo nesse texto, contando um pouco a respeito da história de um tal certo Saulo em Damasco. E Saulo era um homem extremamente respeitável. Ele era judeu, da tribo de Benjamim. Ele estudava aos pés de um grande professor da época. E aí, o pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer, ele estudava no melhor seminário que tinha em Jerusalém. Porque Paulo foi formado, educado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um dos teólogos mais respeitados da época de Paulo. E ele gozava de um apoio político de quase todo o Sinédrio de Jerusalém. Ele tinha carta branca do próprio Sinédrio para perseguir, para prender e até condenar qualquer pessoa. E ele fez isso com Estevão, onde ele participou e apoiou na morte, no apedrejamento de Estevão. E ele tinha essa carta branca para perseguir qualquer pessoa que se opusesse à religião que ele seguia, que era o judaísmo. Quanto à lei que Paulo defendia tanto, ele era zeloso e era integrante de um partido mais poderoso que tinha na época. Era um partido denominado de fariseus. Tudo parecia perfeito na vida de Paulo. O seu futuro estava extremamente encaminhado.
ele era respeitado, apesar de não fazer parte do Sinédrio ainda. Ele tinha um futuro brilhante, politicamente falando, à sua frente. O caminho para o sucesso, para o poder, estava asfaltado. E ele só precisava seguir, só precisava se manter exatamente como estava. E tudo daria certo na vida de Paulo. Mas a história vai mostrar que não foi bem assim que aconteceu. A história vai mostrar que não. A história vai apontar que houve um certo momento na vida desse Paulo, uma mudança radical, e transformou o antigo no novo, e transformou o que era certo no que aparentemente, ou aos olhos humanos, era incerto. Ele transformou o que era óbvio no duvidoso, aos olhos dos homens. E aí eu pergunto, e quanto a nós? Quantas vezes nós não fomos confrontados com a ideia de que seguir a Jesus é coisa de velho? Principalmente nós jovens, nós não, vocês, né? Só porque eu estou fazendo parte do grupo de louvor, eu já estou me achando jovem. Vocês jovens, quantas vezes esse negócio de crente, isso é coisa de velho. Um dia, quando eu tiver mais velho, eu vou pensar nisso. Agora eu vou viver a minha vida. Tem muito tempo pela frente, né? E quantas vezes talvez você tenha ouvido falar que ser crente é coisa de gente sem estudos, coisa de gente fanática, coisa de gente religiosa. Esse negócio de acreditar que Jesus vai voltar, que meu corpo vai ressurgir e eu vou ser um corpo, isso é coisa de doido, isso não existe não. E a gente escuta muito isso. Para nós mais velhos, aí sim eu me enquadro, às vezes esse tipo de questionamento parece absurdo, mas não é. Quando o jovem entra na faculdade, ele vai se deparar com questionamentos exatamente desse tipo. Claro que aqui eu estou exagerando, estou fazendo hipérbole, mas muitas vezes as pessoas vão questionar Deus e vão dizer que se você é cristão, você é fanático, você é lunático. E muitas vezes as pessoas que não têm um fundamento bíblico, elas ficam lá, aquele crente 007, quietinho na dela, né, porque é vergonhoso dizer que é crente. E eu lembro que quando eu fazia faculdade, fazia engenharia química em Campina Grande, eu lembro que um professor de física, ele entrou e aí fez lá toda a explanação do Big Bang. E aí quando ele terminou de falar aquela coisa toda, desenhou aqueles desenhos lá, aí ele perguntou assim: tem alguém cristão aqui na sala? Tem algum crente? Aquele silêncio sepulcral dentro da igreja, da sala. E aí eu levantei a mão. Ah, que bom! O que é que você acha disso aí? Aí eu, na época, né, me perdoe aí os teólogos aqui de plantão, eu não tinha tanto conhecimento teológico, mas eu disse uma resposta que teologicamente é errada, mas foi a que eu tinha naquele momento. E aí eu disse para o professor: para mim isso está perfeito, certíssimo, brilhante. E aí ele: não, mas por que você diz isso? Isso vai contra a sua fé. Eu disse: não vai contra a minha fé. Mas por que não? Aí eu disse: porque a ciência chegou até no Big Bang, na explosão. Faltou ela admitir o haja luz. Aí eu pergunto para o senhor: como é que pode haver uma explosão sem luz? Se você acender essa luz aqui, dentro dela tem microexplosões por causa dos gases. Eu não sei se essa funciona assim, mas as antigas, aquelas compridonas, funcionam assim, tem gás dentro dela. E quando a faísca bate lá no gás, há microexplosões e a luz acende e se mantém acesa. E aí o homem chegou na explosão, mas não admite ou não tem fé para admitir o haja luz de Deus. E disse Deus: haja luz. E o que é que a Bíblia diz que teve? E houve luz. Por isso que isso para mim é brilhante. Parece uma resposta perfeita, né? Está errado. Mas na hora incomodou o professor.
E eu lembro que nesse dia ele me respeitou, passou a me respeitar. Me chamava de irmão, tal, tirava onda, mas eu consegui pagar a cadeira tranquilo. Mas muitas vezes nós jovens nos deparamos com esse tipo de questionamento a respeito da nossa fé. E Saulo estava do lado oposto ao lado de Cristo. E fatalmente a sua vida, a vida que ele vivia, levava Paulo para um final trágico. Embora para os homens aparentemente um final de sucesso, uma vida que tinha tudo para dar certo. Mas aos olhos de Deus e aos olhos de Cristo era uma vida que caminhava para o fim. E ele estava totalmente apegado à lei. Ele estava totalmente apegado aos mandamentos que a lei tinha. E ele estava religiosamente separado pelo véu do templo. O Deus de Paulo era um Deus que estava além do véu. Era um Deus distante. Era um Deus cruel. Era um Deus duro. Era um Deus rigoroso. Era um Deus religioso. E ele literalmente vivia uma vida antes de Cristo, já que estamos falando aqui de ciência. Então Paulo vivia literalmente antes de Cristo. E ao encontrar-se com Jesus naquele caminho da vida, naquele caminho para uma cidade discreta, pequena, chamada Damasco, tudo se transforma, tudo muda. E o velho fica para trás e surge o novo. E aí a gente entra na segunda fase de Paulo, que é deixando as coisas velhas para trás. E a primeira coisa que nós percebemos é que aquele judeu puro sangue que Paulo era, ele muda e adota o seu nome de forma gentílica e muda de Saulo, e agora ele próprio passa a se chamar de quê? De Paulo. Uma letra e faz toda a diferença. Uma letra e faz toda, ou simboliza toda a mudança na vida de Paulo. Ele passa a anunciar Cristo em Damasco, diz o texto lá de Atos, ao invés de perseguir os cristãos em Damasco. E isso vai nos ensinar, meus irmãos, algo muito precioso. É que muitas vezes a mudança necessária deve ser feita em nós e não apenas no caminho que nós trilhamos. Era a mesma cidade, era o mesmo homem, mas o final foi totalmente diferente. Ele foi enviado para aprender, e agora Deus muda, transforma o Saulo em Paulo, e agora ele é enviado para salvar, para libertar. De autorizado a aprender, ele passa a ser perseguido para ser preso. E esse é o novo de Paulo. Ou seja, faça uma mudança profunda na sua vida e você será diferente mesmo andando no mesmo caminho. Você não precisa abandonar toda a sua vida para seguir com Cristo. E aí eu falo para essas que se converteram agora. E eu vou explicar melhor o que eu falei. Você não precisa abandonar a sua família. Você não precisa abandonar o seu negócio. Claro, vai depender aí do negócio. Mas você não precisa fazer uma mudança tão radical na vida para seguir Cristo. Você pode permanecer sendo você, mas agora sendo uma nova criatura. E vivendo na mesma casa, com as mesmas pessoas, sendo amigo das mesmas pessoas. Agora, claro, o brilho do Espírito Santo agora na sua vida. Isso é possível, isso aconteceu com Paulo. Ele passou a pregar a verdade, e por pregar a verdade ele passou a ser odiado por quem antes era amado. O problema não estava em Paulo. O problema não estava na mensagem de Paulo. O problema estava nas pessoas que não acreditavam e entendiam o que Paulo fazia, falava e pregava. No texto que nós lemos,
Paulo vai explicar à igreja de Corinto que as coisas velhas, elas se foram. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E esse texto é belíssimo, se a gente pega ele isolado. Não que no contexto ele fique feio, mas no contexto ele vai fazer mais sentido. A igreja de Corinto era uma igreja que perseguia Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja que não acreditava nessa mudança que aconteceu na vida de Paulo. E aí ele vai dizer, meio que num apelo para a igreja: igreja, as coisas velhas se passaram, eu não sou mais o velho Paulo. Eu sou, aliás, o velho Saulo. Eu sou o novo Paulo. Eis que tudo se fez novo. Na carta aos Filipenses, Paulo vai explicar isso melhor. E aí a gente vê a diferença da forma como ele faz. Para Corinto, que era uma igreja que o perseguia, ele é apelativo. Para Filipos, ou os Filipenses, que era uma igreja que o amava, que cuidava dele, ele é explicativo. E aí fica uma lição: quem ama tem paciência de ouvir, quem não ama espera apelo. E Paulo, ele diz aos Filipenses, explicando a respeito dele mesmo, Filipenses capítulo 3, a partir do 5 até o 8, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. E aqui eu abro um parênteses. O que Paulo está dizendo é que conhecer a Cristo é algo incomparável. Não há nada que se compare ao conhecimento de Cristo. Poder, riqueza, apoio político, amor das pessoas. Paulo estava considerando tudo isto como perda. E aqui o tradutor, ele foi educado, porque a palavra é muito mais dura, e eu não vou dizer, mas é muito mais dura quando ele se refere a isso. E ele continua: pelo qual sofri, no caso Cristo, pelo qual Cristo, eu sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. E aqui a palavra é mais suja ainda: para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo vai dizer que tudo aquilo que antes era colocado como algo de valor sobre a sua vida, sobre a sua personalidade, sobre o seu futuro, ele vai dizer que isso não vale absolutamente nada, porque comparado ao conhecimento de Cristo, isso é nada, isso é escória, como ele diz aqui. E a ideia aqui desse texto é a ideia de um navio que está naufragando e que tem que ser esvaziado às pressas para perder o peso, para não afundar, para não ir a pique. E Paulo diz que todas essas coisas ele vai lançando fora, lançando ao mar as coisas velhas da religião e se apegar a Cristo Jesus. E aí aqui ele explica o que ele apela aos Filipenses: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas eu joguei para trás, eis que tudo se fez novo. Qual destino, qual caminho que você escolheu e para onde ele está te levando? Essa foi a pergunta que eu fiz no começo. Paulo fez uma mudança firme, uma mudança convicta, e ele vai afirmar de novo aos Filipenses, capítulo 3, verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele, além de abandonar todas essas coisas, como quem joga as coisas para um navio que não afundar, ele prossegue para o alvo que ele tem. E que alvo é esse? Cristo. É esse o caminho que Paulo segue. A vida de alguém muda totalmente
no encontro com Cristo. É impossível você conhecer a Cristo e você permanecer o mesmo. Por isso que não precisa mudar, porque a mudança ocorre de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Por isso que o ambiente, ele não significa lá muitas coisas. Porque se fosse assim, o ambiente influenciasse na salvação, não precisava, era inútil pregar em presídios. Porque lá só tem o quê? Gente cruel, ruim, assassino, criminoso, ladrão, homicida. Mas mesmo assim, a verdade do Evangelho entra em lugares como esse e arranca pessoas. Ele transforma Saulos que há lá dentro em Paulos. Ele foi capaz de fazer isso comigo, ele foi capaz de fazer isso com você, e ele é capaz de fazer isso com qualquer pessoa. Ele fez isso com Fátima, ele fez isso comigo, ele fez isso com Nath, ele fez isso com você. Quantos Saulos há entre nós hoje? Se a gente olhar aqui nessa sala, a gente vê que tem muitos Saulos olhando para mim e olhando para mim, que sou um Saulo também. E quantos de nós precisam ser transformados em Paulos? É essa pergunta que eu faria a você também nessa noite. Saia da era antes de Cristo e venha viver a era depois de Cristo. Se ele dividiu a história e Cristo fez isso, e até quem é ateu conta a história dessa forma, antes dele e depois dele, imagina o que Cristo pode fazer com a sua vida também. Ele pode transformar a sua vida em antes dele e depois dele. Ouviu, Fátima? A sua vida não pode ser a mesma, Nath, antes de Cristo e depois de Cristo. E é nisso que Paulo fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixe o velho homem, deixe a velha mulher, deixe o velho jovem e veja Cristo tornar você uma pessoa nova, com sonhos novos, com projetos novos. E assim, como Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura será? É isso? Nova criatura será? Nova criatura é. Cristo transforma hoje, Ele não transforma amanhã. Por isso que o Evangelho é uma mensagem urgente, é uma mensagem para hoje. Paulo, que fora treinado pelo Sinédrio, ele foi por ele perseguido agora por amor do Evangelho de Cristo. Ele antes foi enviado para perseguir e agora ele passa a ser perseguido por quem o enviou. Paulo, que de judeu puro sangue, tornou-se apóstolo dos gentios. Ele tornou-se professor daqueles a quem ele perseguia. Paulo, que invadia casas de crentes, e isso aqui é interessante, irmão, como Deus faz. Paulo, que invadia casas de crentes para prendê-los, passou a usar a casa dos gentios para reunir os crentes em toda a Ásia. E é assim que Deus faz. O camarada diz: eu não quero, eu não vou, eu não sei. E diz Deus: eu quero, você vai, você sabe. E é assim que Ele faz, queiramos nós ou não. O destino, meus irmãos, que Paulo tinha era totalmente o contrário daquilo que ele próprio havia planejado para ele. E Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: o destino que deve ter o velho homem, aquele antigo, os Saulos. Ele vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 6: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Cristo nos liberta do pecado. Cristo nos liberta de nós mesmos. Cristo nos torna livre, verdadeiramente livres. Cristo nos crucifica na cruz com Ele. Não de novo, mas com Ele. Aquela morte,
quando nós cremos em Cristo, ela se torna a morte do meu velho homem. E ali eu sou crucificado com Cristo. O destino do nosso velho eu deve ser a cruz do Senhor Jesus Cristo. Pela cruz nós fomos aproximados dele. Pela cruz um novo destino nos foi dado. Pela cruz de Cristo a sua vida pode tomar um novo e glorioso caminho. É só você crer. É só você aproximar-se de Cristo. É só você ouvir essa palavra que a gente anuncia todos os domingos. Essa palavra que nós não cansamos de pregar o Evangelho, para que você ouça e você creia e você seja salvo pelo poder desta mensagem e não pelo poder das minhas palavras, não pelos cânticos que nós fazemos, mas pelo poder da preciosa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. Eu gostaria de terminar, meus irmãos, a minha fala voltando da mesma maneira como o pastor Hernandes Dias Lopes termina. Eu vou terminar do mesmo jeito, lhe pedindo permissão para lhe fazer uma pergunta. E como eu disse, é uma pergunta pessoal, mas ninguém, ou quase ninguém, gosta de perguntas pessoais, porque elas são invasivas. E elas geralmente nos costumam deixar sem graça, nos costumam deixar contra a parede. E nós não gostamos quando alguém invade a nossa privacidade sem pedir licença. E a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: para onde a tua vida está te levando? Que você possa meditar, que você possa responder para você mesmo essa pergunta essa noite. Que Deus te ajude a dar uma resposta certa a essa pergunta, porque fazendo isso você terá a sua vida abençoada. Fazendo isso você terá a tua casa abençoada. Fazendo isso você terá a sua família abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.